Meditações para a Quaresma, de Santo Tomás de Aquino. 34º dia. Segunda-feira depois do primeiro domingo da Paixão. A Paixão de Cristo é remédio contra todos os pecados. 7 de abril de 2025. Segunda-feira da primeira semana da Paixão. A todos os males que contraímos pelo pecado, encontramos remédio na Paixão de Cristo. Contraímos pelo pecado 5 males. O primeiro é a própria mancha do pecado. Quando um homem peca, conspurca a sua alma, porque como a virtude embeleza, o pecado a enfeia. Lê-se em Baruch: Por que estás, ó Israel, na terra dos inimigos, e te contaminaste com os mortos? Mas a paixão de Cristo lavou esta mancha. Cristo, na sua paixão, fez do seu sangue um banho para nele lavar os pecadores. Lava-os do pecado no sangue. No batismo, a alma é lavada no sangue de Cristo, porque este recebe do sangue de Cristo a força regeneradora. Por isso, quando alguém batizado se macula pelo pecado, faz uma injúria a Cristo, e o seu pecado é maior que o cometido antes do batismo. Lê-se na carta aos Hebreus: O que desprezou a lei de Moisés, após ouvido o testemunho de 2 ou 3, deve morrer. Como não deve merecer maiores suplícios aquele que pisou no sangue do Filho de Deus e considerou impuro o sangue da aliança? O segundo mal que contraímos pelo pecado é nos tornarmos objeto da aversão de Deus. Assim como quem é carnal ama a beleza da carne, do mesmo modo, Deus ama a beleza espiritual, que é a beleza da alma. Quando, por conseguinte, a alma se deixa contaminar pelo mal do pecado, Deus fica ofendido e odeia o pecador. Lê-se no livro da sabedoria: Deus odeia o ímpio e a sua impiedade. Mas a paixão de Cristo remove essas coisas, porque ela satisfez ao Pai ofendido pelo pecado, cuja satisfação não poderia vir do homem. A caridade e a obediência de Cristo foram maiores que o pecado e a desobediência do primeiro homem. O terceiro mal é a fraqueza. O homem pecando pela primeira vez pensa que depois pode abster-se do pecado. Acontece, porém, o contrário. Debilita-se pelo primeiro pecado e fica inclinado a pecar mais. O pecado vai dominando cada vez mais o homem, e este, por si mesmo, coloca-se em tal estado que não pode mais se levantar. É como alguém que se lançou num poço. Só pode sair dele pela força divina. Depois que o homem pecou, a nossa natureza ficou debilitada, corrompida, e, por isso mesmo, ficou ele mais inclinado para o pecado. Mas Cristo diminuiu essa fraqueza e debilidade, bem que não as tenha totalmente apagado. O homem foi fortalecido pela paixão de Cristo, e o pecado, enfraquecido, de sorte que este não mais o dominará. Pode, por esse motivo, auxiliado pela graça divina que é conferida pelos sacramentos cuja eficácia recebem da paixão de Cristo, esforçar-se para sair do pecado. Lê-se em São Paulo: O nosso velho homem foi crucificado juntamente com ele, para que fosse destruído o corpo do pecado. Antes da paixão de Cristo, poucos havia sem pecado mortal, mas depois dela, muitos viveram e vivem sem pecado mortal. O quarto mal é a obrigação que temos de cumprir a pena do pecado. A justiça de Deus exige que o pecado seja punido, e a pena é medida pela culpa. Como a culpa do pecado é infinita, porque ela vai contra o bem infinito, Deus, cujo mandamento o pecador desprezou, também a pena devida ao pecado mortal é infinita. Mas Cristo, pela sua paixão, livrou-nos dessa pena, assumindo-a Ele próprio. Confirma-o São Pedro: Os nossos pecados, isto é, a pena do pecado, ele carregou no seu corpo. Foi de tal modo exuberante a virtude da paixão de Cristo, que ela só foi suficiente para expiar todos os pecados de todos os homens, mesmo que fossem em número de milhões. Eis o motivo pelo qual aquele que foi batizado foi também purificado de todos os pecados. É também por este motivo que os sacerdotes perdoam os pecados. Do mesmo modo, aquele cujo sofrimento mais se assemelha ao da paixão de Cristo consegue um maior perdão
e merece maiores graças. O quinto mal contraído pelo pecado foi nos termos tornados exilados do reino do céu. É natural que aqueles que ofendem o rei sejam obrigados a sair da pátria. O homem foi afastado do paraíso por causa do pecado. Adão, imediatamente após, o pecado foi expulso do paraíso, e sua porta lhe foi trancada. Mas Cristo, pela sua paixão, abriu aquela porta e novamente chamou os exilados para o reino. Quando foi aberto o lado de Cristo, foi também a porta do paraíso aberta. Quando seu sangue foi derramado, a mancha foi apagada, Deus foi aplacado, a fraqueza foi afastada, a pena foi expiada, e os exilados foram convocados para o reino. Por isso é que foi logo dito ao ladrão: estarás hoje comigo no paraíso. Observe-se que nesse momento não foi dito, outrora, que também não foi dito a outrem, nem a Adão, nem a Abraão, nem a David. Foi dito hoje, isto é, logo, que a porta foi aberta, e o ladrão pediu e recebeu perdão. Lê-se na carta aos Hebreus: confiantes na entrada no santuário pelo sangue de Cristo. Fica assim esclarecido como a paixão de Cristo foi útil, enquanto remédio contra o pecado. Ajude a divulgar o canal. Se inscreva, curta e compartilhe o nosso conteúdo. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre convosco.